para os internautas. E se já tiver alguém a postos aí, dá um clique, dá um like e compartilha para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Amém? Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade do livro de Mateus, nossa série, que nós falamos na semana passada, na retrasada, falamos da filha de Jairo, e semana passada falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar a cura dos 2 cegos e um mudo. Aqui, Jesus, ele está saindo da casa de Jairo e está indo para a casa dele. Aqui a Bíblia não explica bem se ele está indo exatamente para a casa de Jesus, da mãe dele, ou para a casa de Pedro. Mas fala aqui que ele está indo para casa. Dá para entender assim, que ele saiu da casa de Jairo, que Jairo era o representante da sinagoga. Então a gente entende que ele deveria de morar num bairro melhor, numa casa melhor. E agora Jesus está indo para casa. Dá para entender que a casa de Jesus é afastada da casa de Jairo. Eu não sei quanto tempo que Jesus levou da casa de Jairo até chegar ao seu destino. Não sei se levou 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou 1 ou 2, 3 dias. Eu não sei qual é a distância da casa de Jairo para a casa de Jesus, que ficava em Cafarnaum. Mas eu sei que quando Jesus estava caminhando para ir para sua casa, 2 cegos começaram a segui-lo. E esses cegos, eles seguiam Jesus e gritavam. A palavra de Deus diz que eles clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E aí eles iam ao caminho clamando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, quero te pedir esse momento, ó Deus, que tu possa vir falar através de mim. Senhor, que a tua palavra possa ser a palavra viva na vida de cada um de nós. E que nós possamos aprender hoje e sempre com os seus ensinamentos. Que seja tu que fale nesse momento, nos dê sabedoria para que possamos expressar o melhor que o Senhor tem para nos dar. Eu te agradeço por essa palavra, em nome do seu Filho Jesus. Amém. E aí eles continuam caminhando. Agora eu gostaria que vocês imaginassem como que foi aquele tempo. Então vamos lá, mergulhar junto comigo com a Bíblia. Mais de 2000 anos atrás. Então estamos imaginando que nesse momento tem uma multidão atrás de Jesus. Uma multidão. Jesus sai da casa de Jairo e creio eu que essa multidão ainda está atrás de Jesus. Porque Jesus trabalhou o dia inteiro, fez milagre o dia inteiro. E agora esses 2 cegos começam a acompanhar Jesus. E eles vão atrás e vão gritando. E a palavra de Deus fala que eles vão clamando. Para que Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E continuam seguindo. Aqui eu vejo uma palavra-chave muito poderosa. Eu digo que aqui na palavra de Deus tem tesouros escondidos. Tesouros ocultos, eu diria. E que Deus vai nos revelando conforme a gente começa a ler a palavra dele. Então aqui, esse cego, ele vai atrás gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E me mostra um ponto fixo aqui essa palavra, que às vezes a gente está achando que está seguindo Jesus, estamos falando o nome de Jesus, mas aqueles são cegos, deficientes visuais. Mas muitas vezes nós somos cegos, deficientes espirituais. Estamos achando que estamos na direção de Jesus, estamos achando que seguimos Jesus, que aceitamos Jesus, que cremos em Jesus, mas não fazemos o que Jesus quer que façamos. Porque nem sempre o que Jesus quer que façamos é aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente não consegue entender por que a gente está clamando Jesus e Jesus não para nos dar atenção. E a gente fala: será que Deus não está nos escutando? Por que será que eu oro e Deus não me escuta? Será que eu clamo, Deus não me atende? Às vezes tem algumas orações que parecem não ser ouvidas. Eu creio que todas as orações são ouvidas. E Deus vai responder no momento dele, amém? Mas a nós, seres humanos, muitas vezes a gente tem essa
orações não estão sendo ouvidas. E por que não estão sendo ouvidas? Porque nós só estamos indo atrás de Jesus. Nós não estamos caminhando com Ele. A gente só está indo atrás. Só que fazer o que realmente Jesus quer que nós façamos, nós não fazemos. E o que é que Jesus quer que nós temos que fazer e que a gente acaba não fazendo? Jesus quer que a gente não viva aquilo que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece muitas vezes coisas que são totalmente ilícitas para Jesus. Ele fala que tudo é lícito, mas que nem tudo lhe convém. E a gente tem que saber que realmente nos convém. Então, quando a gente está na cegueira espiritual, a gente não consegue ver o que está na nossa frente. A gente não consegue entender que eu abrir mão de algumas coisas lá na rua, lá de fora, vai fazer uma grande diferença aqui dentro. Porque naquela época Jesus caminhava junto com os apóstolos. Hoje a gente sabe que Jesus caminha dentro de nós. O Espírito Santo, ele caminha hoje conosco. Então Jesus, ele não está só do nosso lado, mas ele está dentro de nós. E a nossa cegueira espiritual, ela não pode continuar a partir do momento que a gente quer realmente que Jesus esteja dentro de nós. Mas para que ele possa estar e que as nossas orações possam ser ouvidas, nós temos que fazer o que ele nos pede. E o que ele nos pede é só para que a gente não se dê mal com as coisas do mundo, porque lá fora o mundo, ele quer nos dar rasteira, o mundo quer nos colocar em situações difíceis todos os tempos. A única coisa que ele quer é isso, que a gente ande em retidão conforme a palavra dele, que nós possamos andar sobre o fruto do Espírito, que é a palavra dele, que a gente possa também falar sobre ele e falar não para as coisas erradas do mundo. Tudo que está lá fora está errado, não. Mas uma boa parte de tudo que está lá fora nos leva para caminhos errados. Então, nós temos que ser os passos que o mundo não dá, nós temos que dar. Nós temos que ser a voz que o mundo não fala, nós temos que falar. Para que todos possam ouvir e saber qual é o caminho verdadeiro que nós temos que seguir. Mas a gente tem que ter Jesus realmente dentro de nós e ter certeza que Ele é nossa única e suficiente Salvador. Ele é o único e suficiente. A gente não pode ter os dois lados. Quando a gente tem os dois lados, para ficar assim claro, quando a gente põe uma fé em Jesus e põe uma fé em um outro tipo de santo ou deuses, seja, a gente está querendo dizer para Deus que Ele não é o nosso suficiente. Qualquer coisa que a gente carregue fora disso, a gente está falando para Ele que Ele não é nosso suficiente, que nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos de uma flor, nós precisamos de uma imagem, nós precisamos de um talismã, precisamos de um pé de coelho, de uma figa. Aí a gente está querendo dizer que Ele não é nosso suficiente. Isso é uma cegueira espiritual também. Quando a gente traz outros tipos de ajuda para que ajude Jesus. Então eu tenho uma filha aqui, aí eu orei esse meu pedido para Jesus, eu orei a Deus, mas com essa figa aqui na minha bolsa vai ajudar Jesus. Esse trevo aqui vai ajudar. Nós estamos chegando no final do ano, né? As pessoas têm costumes de guardar sementes de uva na carteira para que elas possam ser prósperas durante o ano. As pessoas têm costumes de pular ondas para que ela possa, acho que para ter alguma coisa também, essa parte eu esqueci que elas podem ser, mas eles querem alguma coisa, isso eu sei, para pular onda, alguma coisa eles querem. Mas enfim, sempre tem algo que eu preciso para ajudar Jesus. Eu preciso passar de branco para que eu tenha paz. Eu preciso passar de vermelho para que eu tenha amor. Eu preciso passar de amarelo para que eu tenha dinheiro. Eu sei que tem coisas que viraram tradição, né? A gente não pode deixar de dizer. Eu e minha família gosta de passar de branco porque virou uma tradição. Mas eu sei que a paz não está na minha roupa, mas ela está nas minhas vestes espirituais, na qual eu estou junto com Jesus.
As minhas vestes espirituais são importantes. Agora, se eu estou com uma roupa branca para que eu tenha paz o ano inteiro, aí eu estou querendo dizer para Jesus que Ele não é a paz da minha vida, que eu preciso de amuletos para poder andar do lado dele. Isso também são cegueiras espirituais que a gente não percebe muitas vezes e a gente acaba adotando. Assim como ver o que signo que eu tenho, assim como vai ser meu dia hoje. Eu começar buscar direções naquilo que não é na parte de Deus. Como eu acabei de dizer, são coisas que a gente acaba se levando e não achando que está errado. Leva porque aprendeu com alguém que achou legal, bateu com o seu signo, bateu com o seu jeito de ser, e você fala, nossa, esse signo tem tudo a ver comigo, nossa, isso tem tudo a ver com a minha semana, tem a ver com o meu mês, mas é uma forma que tem para estar nos enganando. Eu sei que a gente passa acreditando, né? Já me falaram que eu sou aquário, que eu estou 1000 anos à frente, até acredito que eu estou 1000 anos à frente, tudo bem, mas eu não posso ter isso dentro de mim, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que ter certeza, né, que Jesus, Ele é o nosso único suficiente. Então, a partir do momento que eu pego todos esses tipos de amuleto, que são tantos, né? Não pode passar por baixo da espada, senão você vai ter azar. Se tiver um chinelo virado, você desvira, senão alguém pode morrer, né? Então, são coisas que nós vamos colocando no nosso dia a dia sem a gente perceber. Eu lembro quando eu estava em casa, às vezes caía um garfo no chão, minha mãe falava, vai chegar algum menino, algum homem. Aí caía uma colher no chão, vai chegar alguma mulher. Se cair uma faca, vai ter briga. Aí tinha que riscar o chão. Então são coisas que nós vamos fazendo sem levar para uma crença. Não é, a gente não está fazendo porque a gente está crendo em alguém, está crendo, não. Mas só que se a gente não se perceber, a gente se perde. Porque são tantas coisas que o mundo oferece, de coisas diferentes, que você fala, nossa, será que é mesmo? Quantas vezes alguém já passou por uma escada e ele desviou dela? Falou, opa, entre o sim e não é melhor desviar. Não é? Quantas vezes pode ser que teve gente que fez isso? Falou, eu passo por baixo, melhor desviar, entre o sim e não. Vi um gato preto, isola, não é assim? Era assim. Então, tem alguém por aqui? Eu sei que é mas você... Ah, sim, muito obrigada. O pastor Marcelo viu aqui para nós, por que pular 7 ondas? Porque quem faz esse tipo de ato, eles se consideram filho de Exu. E aí eles pulam essas 7 ondas. Para que eles pulam esses? Para abrir o caminho. Para abrir o caminho deles. Tá? Eles estão. Exu, filho de Iemanjá. Filho de Iemanjá. Então eles se consideram Exu, filho de Iemanjá, pula 7 ondas, para que os caminhos deles sejam abertos. E eu tenho uma passagem disso aqui muito dolorosa, de uma aluna na época minha, que eu dava aula de musculação para ela, e ela me contou que ela nunca tinha pulado onda, nunca. Mas aí um dia os colegas falaram para ela, vamos para a praia, vamos passar o final de ano lá, vamos pular onda, e ela foi e pulou onda. Então ela pulou as 3 ondas, e foi o ano que a mãe dela faleceu. E ela falou que ela nunca mais esqueceu disso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sei que os caminhos dela não foram abertos, isso eu tenho certeza. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente crê, com aquilo que a gente planta no nosso dia a dia. Porque aí não adianta gritar, Jesus, filho de Davi. Quando ele fala aqui que Jesus é filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias e que veio reinar no trono de Davi. Ele sabe quem é Jesus. Ele não está falando, quem será Jesus? Não, ele sabe quem é Jesus. Ele está falando que Jesus é filho de Davi, então ele está falando que ele sabe que ele é o Messias que veio para o salvar. Mas não adianta você saber quem é Jesus, saber que ele é Messias e estar só andando atrás dele. Estão entendendo? A gente precisa dar um passo a mais. Porque esses cegos, apesar de eles serem cegos físico, eles sabiam que Jesus é o Messias, porque eles gritam Jesus, filho de Davi. Então eles
sabiam quem era Jesus, eles não tinham dúvida disso. Mas só que eles andavam atrás. E na vida a gente tem que dar um passo para frente, para que a gente realmente possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o encontro verdadeiro com Jesus faz com que a sua vida mude e transforme totalmente. Porque os seus caminhos realmente vão abrir, não precisa pular 7 ondas para eles abrirem, porque Jesus ele vai abrir, vai entrar no seu ser e vai te transformar. Você vai pegar gosto de ler a Bíblia e ver como ela é transformadora. Ela pode ser sim uma palavra de autoajuda quando você precisa. Quantas vezes a gente não abre e está precisando de uma palavra, você vai lá e ela te autoajuda. Mas ela é transformadora. Ela transforma. Ela é palavra viva. E Jesus, quando Ele entra na sua vida, Ele te libera paz, Ele te libera discernimento para você ler a palavra dEle e para que ela venha a te transformar. Cada vez que eu leio a palavra, eu fico apaixonada pelas palavras dessa Bíblia, porque eu leio e eu entro em confronto com ela todas as vezes. E faz eu pensar e refletir como que eu tenho que melhorar como pessoa para que eu possa um dia realmente ser a luz que Jesus quer que eu seja, a pequena Jesus que Ele quer que eu seja, porque Jesus quer que nós sejamos os pequenos Jesus aqui na terra. E a cada dia nós temos que ser moldados para isso, sabe? Mas muitas vezes a gente tem também, assim como eu falei na semana passada sobre a mochila, não vou falar de novo, falei 2 cultos sobre isso, que nós carregamos coisas dentro da nossa mochila que muitas vezes nós vamos colocando e muitas vezes o mundo nos oferece e a gente permite carregá-las. E aí não é Jesus, não é nem Deus, nem eu, nem ninguém, é você que decide a não carregar as mochilas que não pertencem a Jesus. Semana passada eu falei de 2 mochilas, a mochila que é de Deus e a mochila que é do inimigo da nossa alma, que é o próprio diabo, que eu gosto de ficar dando um elenco para ele. Mas o inimigo da nossa alma é ele. Então a gente tem que saber qual a mochila que é carregar. Porque quando a gente carrega coisas que não ficaram bem resolvidas no passado, estamos falando uma mochila espiritual, uma carga sobre você, coisas que não foram definidas lá no passado, foi isso que nós falamos na semana passada. A gente também não consegue se aproximar de Jesus. Porque onde não tem perdão, Jesus não pode perdoar. A palavra dele que diz. Para que Ele possa te perdoar, você tem que perdoar primeiro. Então tem que ser liberado perdão. Aonde tem mentira, Jesus não pode atuar. Na mentira, eu não estou vendo, meu marido não está vendo, o que eu faço também não vê, mas aquele que está no céu vê tudo, os meus passos e os seus passos. Não adianta eu vir aqui e falar, nossa, eu ando assim, assado, e eu andar totalmente torta. Não adianta. Eu posso enganar os irmãos, mas a Deus eu não engano. Então, a gente tem que andar dentro daquilo que o Senhor sonhou para nós. E carregar a sua mochila, apenas a dele. As mochilas que o mundo nos oferece, nós temos que ter maturidade de ir descartando aos poucos. Uma vez eu vim aqui, eu falei sobre a gente ser blindado do mundo. E aí hoje eu fiquei pensando nessa palavra. Blindado é um pouco difícil, né? Blindado é difícil. Porque até o carro blindado, com aquelas balas lá bem certeiras, aquelas coisas fortes, se der alguns tiros no mesmo lugar, ele rompe, né? Eu estava um tempo atrás vendo os profissionais na televisão mostrando, eles nem deveriam de mostrar isso, né? Mas eles mostram, e colocaram carros de alta potência blindado, e dependendo da potência da arma, batendo no mesmo lugar, é quebrado, se rompe a blindagem. Então, hoje de manhã eu pensei nisso, e pensei, a gente fala que tem que ser blindado. Mas mesmo assim a gente pode ser blindado. E ainda que venham algumas flechas sobre nós, aí é onde que está a sabedoria para que a gente possa arrancar essas flechas e não deixar que nada continue dentro de nós. Porque se vir muitas flechas no mesmo lugar, essa blindagem, uma hora ela pode romper. Aí pegou.
E se pegar, nós temos que ter a sabedoria, nós temos que ter a maturidade de saber se você quer carregar essa flecha no teu coração, esse mal que te fizeram, ou se você arranca e anda sem ele. É simples assim. É doloroso, não é tão simples, né? É doloroso. Quando as pessoas nos machucam, é doloroso. Um tempo atrás eu falei, vou falar bem rapidinho, que meu jantar já está acabando. Quando eu tive o prazer de estar vindo trazendo a palavra, eu fiquei em 2020, eu trabalhei praticamente de segunda a segunda, vou falar bem rápido para vocês entenderem. 2020 eu trabalhei de segunda a segunda, mas à noite eu não tinha nada para fazer, porque entrou o Covid. A minha família, a gente está acostumado a sair muito, e chegou no Covid, não pôde sair. Até demos algum passeio, mas fica para o próximo culto para falar o que eu fiz para a gente passear. Mas, no geral, a gente não tinha para onde ir. E o que eu fiz? Eu me mergulhei na Bíblia. Então, 2020 foi o ano assim, que eu mais li a Bíblia. Eu sempre gostei de ler um pouquinho, mas 2020 eu mergulhei. 2021 também mergulhei. Até que um dia eu falei para o meu esposo, eu posso levar um culto? Aliás, eu falei, posso levar a palavra da igreja? Um dia? Aí ele falou, pode, qual dia? Eu falei, acho que quarta-feira dá. Ele falou, ótimo, então você vai levar o culto de quarta-feira. Eu falei para ele, não, culto não, vai ser palestra. Aí ele falou assim, palestra? Não, mas palestra não, na igreja tem que ser culto. Eu falei, não, tem que ser palestra. Tem que ser palestra, por quê? Olha só, a minha mente vai trabalhando rápido. Eu já tinha pensado, por que ser palestra? Porque sendo palestra, eu não ia precisar ter comparações. Porque querendo ou não, o apóstolo, ele fala em línguas, ele entrega, interpreta, ele rodopia, ele pula, ele dança, e eu não faço isso. Aí tem o pastor Marcelo, que fala em línguas, que faz a mesma coisa, e tem um lado muito pentecostal. E aí eu pensei, porque eu já estava me ensaiando, eu falei assim, eu não tenho esse lado pentecostal desse jeito. Então, mas é que eu já entendi que eu não tinha, pelo menos por enquanto. Eu falei, então eu vou falar que é palestra, porque aí quando o apóstolo falar, a Simone vai levar uma palavra, para eles não acharem que ia ser da mesma forma. E por que eu fiz isso? Porque eu não gostaria de ser moldada. Estão entendendo? Eu já fiz estrategicamente. Porque se Deus, eu li que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para professores. Então eu me coloquei nesses aí, onde ensina. Então eu não queria ser moldada. Eu queria que eu viesse aqui e fosse eu mesma. É claro, não estou falando que um dia eu não possa falar em línguas. Eu sei que um dia, Deus querendo, eu vou falar em línguas, eu vou pular, vou copiar e tal. Eu vou falar isso, que um dia pode ser. Porque vocês já viram um filmezinho que tem, que um homem fala que ele não acredita nisso e Jesus pega ele dentro do ônibus, vamos lotado, né? Então eu não vou falar isso, quer ver, só eu estou no ônibus e aí ele começa a rodapiar e falar, então não. Mas, enfim, eu fiz isso estrategicamente mesmo, mas eu creio que foi Deus que colocou isso no meu coração, e aí eu coloquei como palestra. E até hoje eu subo com bastante confiança naquilo que Deus depositou em mim, de vir e falar a palavra de Deus. E se um dia Deus me moldar para eu falar de outra forma, fazer de outra forma, Ele vai me moldando, porque é Ele que é o meu olheiro, é Ele que molda o barro. Amém? E aí eu deixo Ele usar. Então, para não ter essa confusão, talvez não da igreja, mas dentro de mim mesmo, para eu falar, poxa, eu não falo desse jeito, eu não prego assim, eu não grito, eu não faço, né? Então eu achei legal falar palestra. Porque palestra também eu posso falar 200 vezes a mesma coisa. Eu posso falar 200 vezes da mochila, eu posso falar 200 vezes para você não carregar o mal em você. Porque você já assistiu palestra e sabe que palestra é o professor ali ensinando. Então eu amo ficar falando isso. Amém? Amém. E aí com o tempo isso só me fez eu me aproximar de Deus. Então cada vez que eu subo aqui no púlpito, para eu trazer essa mensagem que eu fiquei a semana inteira meditando, né? E a cada dia Deus vai construindo um pouquinho a mais. Vai construindo um pouco a mais. Quando chega na quarta-feira, já está com a construção prontinha. Eita, quando Deus me deu
essa estratégia de levar uma série de ensinos bíblicos. Isso, de ensinos bíblicos. A gente estava caminhando na praia, por quê? Eu vinha trazer a palavra, mas na semana eu ficava perdida qual ia ser o tema da palavra. E aí para você que está começando é meio complicado isso. Para quem já tem um tempo não, mas para quem está começando é. E aí na praia, caminhando, Deus me deu essa estratégia. Eu falei, pronto. Aí começou. E aí cada dia eu tenho aprendido mais com o livro de Mateus, com aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, para a gente fechar, que a gente possamos não ser o cego espiritual. Ser cego espiritual é abrir os olhos para as coisas que não agradam a Deus e fechar os olhos para as coisas que é do Senhor. Ser cego espiritual é aceitar tudo que o outro fala para você. Às vezes você fica até pensando coisas que o outro está falando, pendura coisa no pescoço, no pé, na cabeça, vai buscando outros artifícios e esquece daquele que realmente é que dá o ar para você respirar. Se você abrir aqui na palavra, Deus fala que Ele é que nos dá o ar para respirar. É só Ele, não existe outro. Então, isso é um dos tipos de cego espirituais. Tem vários tipos, mas hoje eu quero focar nisso. É quando a gente quer colocar ajuda para Jesus. Sabe quando você precisa de apoio? Mas Jesus não precisa de apoio. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa que a gente chame ninguém. Fala, vou chamar o apoio. Se vocês verem algumas novelas da Record, né? Aí tinha os santos deles lá das novelas. Eles tinham vários santos. Aí eles faziam uma oração para um, para outro, para outro, para outro. Então era tudo de apoio. Mas nosso Deus não precisa disso. Nosso Deus, Ele é único e suficiente. Só basta agora a gente querer andar ao lado dele. E hoje, a partir do momento que você aceita Ele, aí Ele já anda dentro de você. E para que isso possa acontecer, a gente tem que ter nossa fé firmada, que Ele é o único. Por Ele ser o único, eu abro mão daquilo que Ele não quer. A partir do momento que a gente abre mão do que Ele não quer, Ele escuta nossas orações, Ele escuta nossos clamores. Parece ser um pouco difícil olhar lá para o mundo e falar, nossa, o mundo é tão bom, ele me oferece tantas coisas maravilhosas, mas Deus não está falando para você não viver coisas maravilhosas. A gente pode sair, se divertir, a gente pode conversar, dar risada, mas tem coisas que não agradam a Deus. Por isso que o Senhor fala para que a gente possa andar no caminho dele. A estrada com Jesus, a palavra diz que é estreita, mas é nesse sentido, porque o mundo é largo, ele oferece coisas do mal para a gente o tempo inteiro. Se você vacilar, você é pego pelo inimigo. Eu vou dar um exemplo assim bem rápido para a gente finalizar. Hoje veio um paciente no meu consultório e eu fiz 2 dentinhos dele na frente. Eu só preparei o dentinho, colei um do lado do outro porque ele queria um procedimento bem rápido. Ele falou que eu fiz isso para ele há 1 ano atrás. E aí ele chegou elogiando que não tinha caído isso e aquilo e tal. Aí ele falou que você podia dar um reforço, porque é final de ano, sabia que a gente ia parar. Aí ele falou assim, a doutora comprou 1.500 na época, e aí você fala pra mim quanto que vai ser? Aí eu falei assim, olha, só que eu agendei ele pra fazer, né? Quando eu fui na recepção, eu falei pra ele, não foi 1.500 não. Aí ele falou, não, eu falei, não, eu não cobro tudo isso, nesse procedimento não. Eu cobrei bem mais barato. Aí ele falou, então eu não lembro, eu achei que foi 1.500. Sabe, então inimigo, não que o rapaz veio como inimigo, mas se eu levo o ouvido, é 1.500, então 1.500 que eu vou cobrar. Estão entendendo? Não que ele foi usado pelo inimigo, ele veio na inocência, ele não lembra, ele falou que eu cobrei 1.500 para fazer, e eu nunca cobrei 1.500 para fazer, porque esse procedimento é um procedimento rápido, e muitas vezes eu até faço um preço bem abaixo, porque eu fico morrendo de dó do pessoal que chega, né, sem dentinho na frente. Mas enfim, e eu falei para ele, não cobrei esse valor, foi bem abaixo. E aí o valor, eu vou até falar o valor, eu falei, foi 280 que eu cobrei, que é o valor que eu ainda cobro até hoje. Mas eu não poderia falar, não, 1.500, porque ele falou tão empolgado para 1.500. Então são nessas coisas que a gente não pode vacilar na nossa vida. Esse só é um pouquinho de coisa, sabe? Mas no dia a dia, se a gente não perceber, a gente tropeça. E aí a gente não está fazendo o querer de Deus. São vários tropeços que a gente pode dar. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, o que nós olhamos, o que nós buscamos.
Eu falaria assim: se Jesus chegasse hoje aqui e pedisse o celular, será que você pode entregar o seu celular para Jesus? Para Ele ver o que você vê no dia a dia? Isso eu estou perguntando para os internautas também. Será que se Jesus chegar aqui e falar: por favor, dê seu celular, deixa eu dar uma olhadinha no que você olha, será que a gente pode entregar nosso celular? Ele chegar e falar: por favor, dê o seu notebook, o seu computador, dê para eu dar uma olhadinha o que você está olhando. Então é isso. Ficou fácil de entender, né? Aquilo que a gente sabe que está errado, que Jesus não gostaria de ver, é o que nós não deveremos de fazer. Aquilo que a gente não vai agradar a Jesus, é o que nós não devemos de fazer. Amém? Amém. Então, essa palavra foi bem rapidinho. Eu agradeço a minha oportunidade, que nós possamos jamais ser cego espiritual, e que nosso Senhor possa abrir a nossa visão todos os dias, para que a gente não venha cair em nenhuma cilada do inimigo. Só para finalizar, ele foi até a casa de Jesus, né? Vamos finalizar a palavra. E aproximou dele. Os cegos se aproximou dele. Então até então ele andava para trás, agora ele se aproximou. Então enquanto ele andava lá atrás gritando, ele só gritava, ele só clamava, e Jesus continuou andando. Agora ele se aproxima. Jesus quer que nós se aproximamos dele. Aí ele se aproxima de Jesus, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa vontade. E os olhos se lhe abriram. E Jesus, aí está falando que Jesus ameaçou, dizendo que não era para eles saírem divulgando. Sabe que nessa parte que fala que Jesus fala que não é para eles saírem divulgando? Alguns falam que é para não ficarem muita gente atrás de Jesus. Mas eu acredito que Jesus sabia que as pessoas não sabiam se aguentar e ia acabar falando mesmo dos milagres, as pessoas saíram para falando do milagre. Passando isso, Jesus não para de trabalhar. Vem um homem demoniado, mudo, e Jesus vai, expulsa, todos ficam maravilhados e dizem: nunca tal se viu em Israel. Mas olha só os fariseus que vão falar. Olha só, as pessoas vão falar para você: imagina, isso é besteira. Olha só, leva esse boleto, leva isso daqui para você. Te falar isso é besteira. Poxa, te fazer mal não vai, então leva. Se mal não faz, bem faz. Sabe aquela coisa, caiu no chão, que mata engorda? Aí a gente esquece de falar que engorda mata também. Então é mais ou menos isso. Aí é o que os fariseus falam quando Jesus faz mais um milagre. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então quando você falar: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais participar desse negócio, eu largo mão daquilo que não agrada ao meu Deus, eu quero seguir apenas um porque Ele é meu suficiente. Muitos vão chegar até você e vão falar que você está errado, que esse negócio que estão te apresentando não tem nada a ver, que o mundo é moderno, que o mundo é outro momento, que as palavras não têm nada a ver com isso, que a Bíblia tem que ser mudada. Os fariseus vão falar para você, tentando desfocar a nossa visão em Cristo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço os internautas, peço mais uma vez para que vocês possam compartilhar essa mensagem, para que ela possa chegar a mais pessoas, para que Deus possa transformar as suas vidas. A Simone Macedo, mais uma vez, obrigada, Simone, pela sua presença aí. Compartilha, por favor. E Maria Gomes, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. E que nós possamos não ser cegos espirituais. E que nenhum amuleto venha nos apegar. A gente tem que se apegar apenas em Jesus, porque Ele vive. Amém?